Esse daqui é o segundo episódio da terceira temporada, onde a gente vai continuar o debate sobre o antiproibicionismo. Nesse episódio, talvez a gente tenha uma distância maior entre aquilo que a gente estava trabalhando e o que a gente ainda vai trabalhar aqui nessa temporada, porém, a gente vai observar o antiproibicionismo de uma perspectiva filosófica, que é uma coisa muito interessante, então é um episódio mais curto e eu peço muito a atenção de vocês para isso, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Marcos Morcego, né? Eu sou o condutor dessa viagem aí. Estamos chegando na terceira temporada agora, e nesse episódio a gente vai ter como centro o livro Drogas, a História do Proibicionismo, de Henrique Carneiro, publicado pela editora Autonomia Literária, e que você pode comprar com desconto, com o cupom de desconto, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto em qualquer produto, inclusive esse livro, tá? Além de curtir, comentar, compartilhar, não se esquece de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, as próximas lives, que é um outro projeto que a gente tem, e também os podcasts aí que a gente produz, tá bom? E aí vai aparecer também as formas de apoiar financeiramente o nosso projeto, que é o que mantém ele vivo. Bora lá! A separação entre o que é natural e o que é não natural, a própria atribuição ao hábito da condição de não naturalidade, foram os argumentos que embasaram o argumento farmacológico-filosófico contrário à alteração da mente com o uso de substâncias psicoativas. Enquanto falar em hábitos e costumes constitui muitas vezes um certo ponto de vista, quando falamos em práticas sociais, não falamos apenas de algo rotineiro, mas de algo que é enraizado, ou seja, de complexos culturais. Um dos métodos, já no nascimento do pensamento moderno, é o ceticismo, que se afirma como um método investigativo baseado na experiência, que foi muito importante para o campo das drogas e das plantas, né? A gente fala de efeitos observados enquanto hábito milenar e com usos desde a pré-história. O saber empírico dos efeitos das plantas é um dos grandes repertórios culturais de praticamente todos os povos, ao ponto do seu consumo ter se tornado quase que uma definição por antonomasia do hábito, como se fosse uma qualidade universal, tá? O limite do costume, do hábito, do apego, da paixão e do vício é sempre determinado pelo contexto particular de cada época e cada sociedade. Então, também não há um significado eterno, mas se a gente vai abordar a questão das drogas, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente precisa sim analisar os contextos históricos sociais, tá? O próprio Baruch Spinoza dizia que quem tudo quer fixar na lei acaba por assanhar os vícios em vez de corrigir. Aquilo que não se pode proibir tem necessariamente que se permitir, não obstante os danos que muitas vezes daí advêm. Na sua linha de pensamento, a mesma proibição do alcoolismo não poderia existir, pois significavam não só o direito à opinião, mas o direito também à conduta livre no que diz respeito a si próprio. Então, a gente vai fazer, inclusive, um debate, né? Quer dizer, o Baruch Spinoza fazia um debate, inclusive, sobre liberdade de consciência, um nível muito mais profundo do bagulho, tá? John Stuart Mill, aquele filósofo liberal, né, a gente já sabe, um dos que protagoniza a liberdade individual, é também um dos defensores do direito à alteração psicoativa da consciência por meio da embriaguez como um direito essencial da liberdade humana, já que, para ele, o próprio indivíduo é o soberano. Porém, ele pontuou os limites, né? Que, embora seja um direito inalienável da liberdade de opinião e autonomia da escolha, havia casos, por exemplo, onde crimes cometidos por estar bêbado aconteciam e isso constituía para ele um agravante e aí caberia o proibicionismo, tá? Só para exemplificar essa questão. Existe sim um uso sadio, né, saudável, de drogas. Toda a evidência antropológica que mostra o papel agregador de formas de consumo do álcool e drogas em inúmeras sociedades, inclusive ocidental, confirmam isso. Porém, as drogas não estão fora do processo de consumo, de mercantilização e também de fetichismo, processos acompanhados pelo aumento do uso com a intensidade de trabalho e de outros problemas que a própria sociedade capitalista impõe. Busca-se não proibir o uso, nem regular, mas incentivar um acesso informado ao arsenal múltiplo da farmácia, inclusive quando a gente pensa na própria produção, tá? As mais de 300 novas moléculas psicodélicas desenvolvidas na esteira do MDMA nos últimos anos são apenas um pequeno exemplo do imenso universo que se esconde por trás de interesses de sínteses químicas já realizadas ou por realizar. A liberdade de acesso à informação sobre essas substâncias é da mesma natureza que a liberdade de leitura de todos os livros, de acordo com o autor, de acesso a todos os bens de cultura, de satisfação, enfim, de todos os carecimentos. A escolha de suprir o carecimento humano é realmente uma parte da autonomia individual. Tal escolha é inteiramente subjetiva. E entram nisso, tá? Alimentos, livros, músicas ou drogas.
ao que complementa o autor que o único julgamento que elas deveriam sofrer é o julgamento estético. Porém, o proibicionismo ele é bom para o mercado. Surge a hipertrofia dos preços e a violência no processo da clandestinidade. Você controla, você mercantiliza o processo e você consegue fazer o controle social a partir da violência em todos os graus da sociedade. Beleza? Isso é muito pontuado pelo autor. A abstinência também se constitui enquanto excesso. A regulação não vai parar de existir por si, mas sairá, assim como quase tudo, na sociedade que projetamos, de um regulamento jurídico ou religioso para tornar-se puramente estética, como é o Estatuto da Experiência Artística. Bom, comparado aos outros episódios, a gente tem aqui um mini episódio, né? E a gente trouxe um pouco dessa relação entre filosofia e antropologia para explorar um pouco as contradições e as discussões que a gente tem até hoje, tá? Eu me mantive muito mais próximo do livro nesse episódio, vocês vão ver, porque é isso, é meu primeiro contato com esse nível de discussão, e eu acredito que nos próximos, quando a gente for entrar na questão do proibicionismo, umas questões mais históricos-sociais, aí sim a gente vai amplificar um pouco essa discussão e avaliar o que foi dito nesse primeiro capítulo para os próximos capítulos, tá? E é isso, no próximo a gente vai discutir o proibicionismo, e aí a gente vai tentar jogar essa ideia em cima. Novamente, agradecer a presença geral, agradecer quem fortalece, agradecer quem curte, comenta, compartilha, quem acompanha. Muito obrigado pra todo mundo e bora lá. Até mais, gente. Tchau!